capítulo 3, a partir do versículo 8. Assim como os irmãos estão, mas reverentemente a palavra do Senhor, leiamos o texto sagrado. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aqui há um ínterim dentro da tradução hebraica, quer dizer que há uma referência transposta. Por exemplo, nós podemos ver este teclado, mas no fundo eu posso estar com a minha referência, os meus olhos não no teclado, mas lá em vocês, atrás. Neste versículo há esta manifestação no termo original. Quando ele diz o versículo 15, ele não está trazendo uma referência à serpente, embora estivesse por detrás da serpente trazendo Deus uma manifestação de cura ao pecado que o homem tinha cometido naquele momento. Então ele está vendo a serpente, mas por detrás da serpente ele vê Satanás e seu império maligno. E então ele fala a Satanás, versículo 15: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A mulher teria um descendente. A descendência é dos filhos do pecado, mas um descendente da mulher mudaria toda a história. Finalzinho do versículo: Este, o descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A ação de Deus sobre esse texto traz sobre nossa vida a plena e profunda comunhão com Deus. A palavra do Senhor nos diz que o vento da viração, o Senhor vinha para visitar o povo. Quem é que ele estava ali para ver? Que povo era aquele? Todos nós unidos em Adão e Eva, como a descendência daqueles que naquele momento estavam interpelados na representação de um homem e de uma mulher. Todos nós estávamos em Adão naquele momento. E todos nós, dentro deste transcurso, podemos ver claramente na palavra de Deus que Deus vinha até eles. E se aproximava o Senhor deles. Qual dia o Senhor vinha? O sétimo dia? Não. A palavra do Senhor diz que Deus criou todas as coisas até o sexto dia. E então no sétimo dia Deus descansou de suas obras, de tudo o que criara. Deus não cria mais nada, porque Ele descansa. Está plenamente definido esta ação neste contexto. Nós então entendemos com nossa cabeça que o dia é determinado como um período. Mas quando o Senhor diz, descansou o Senhor, este descanso não é um dia de 24 horas. Ele é uma posição em Deus. Novamente, não há nenhum mover, não há nenhuma ordenança, só uma ordem para Adão e Eva: não comam do fruto que está no meio do jardim. Conhecimento do bem e do mal. Não diz, vocês têm que guardar o sábado. Não há, é o Senhor que descansa. E quando Deus então lança o homem então está plenamente diante de Deus nesta posição de descanso.
O homem não teve o 8º dia, a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Isso é uma invenção nossa. O homem, quando estava no jardim, ele estava numa posição de comunhão profunda com Deus, a ponto do texto sagrado dizer para nós que Deus aparecia para conversar com ele na viração do dia. Todos os dias para o homem era dia de comunhão com Deus. Todos os dias era dia de intensa e profunda comunhão com o Senhor. Mas a manifestação de um dia separado para o Senhor, nós vamos encontrar em Êxodo. Você pode procurar na Bíblia aí, de ponta a ponta. Você não vai encontrar nenhuma ordenança de guarda de sábado, a não ser em Êxodo. Para um povo que vem de uma outra condição, escravo, cerradamente iludido. Eles agora precisavam de um dia para se santificar e apresentar-se ao Senhor. Mas aqui o homem tinha pecado. Não tinha que estar preparado. Deus era o descanso do homem. Todas as coisas estavam concernentes à ação de Deus com o homem. E aí Deus então estabelece a viração. E a gente diz, qual é o momento de viração do dia para nós? Nós temos na nossa consciência que a viração do dia é 5 horas da tarde, 4h30, quando começa a ficar frio. Esse ventinho de viração está de lascar, vamos pegar um casaco. Mas isso não é a viração do dia, porque o vento, quando sopra nesse momento, o sol já começa a se pôr. Então vem o vento, vem as consequências da viração. Lá na igreja eu tenho um pescador, o nome dele é Alexandre. E eu disse, Alexandre, você pesca? E ele vai para o alto mar com o seu barco pescar. E ele disse para mim, pastor, quando eu pego meu barco e eu entro para o alto mar, eu tenho um horário que ele é determinante. Eu disse, qual horário? O vento da viração. Eu disse, por quê? Se eu estiver em alto mar e o vento da viração soprar, eu tenho que voltar para a terra. E pode ser que, dependendo do vento, eu não consiga chegar em terra sem pegar uma tempestade. Mas se o vento da viração tiver disposição, eu posso pescar até a noite toda, porque não vai chover nada. Eu tenho que ter um momento para parar. Um momento eu tenho que ficar sossegado. Um momento eu tenho que escutar o vento, a direção, olhar para o céu e dizer, pode pescar que vai dar peixe. Senão, eu tenho que voltar para a terra rápido. Senão, o pouco que peguei vai perder, porque a tempestade pode fazer com que eu não chegue em terra. E você sabe que hora que o pescador chega no alto mar, olha para o céu e presta atenção? 3 horas da tarde. O homem ainda não havia pecado. O homem ainda não tinha perdido a sua comunhão com Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que na viração do dia, o Senhor aproximava-se do homem. Quando o homem pecou, vocês lembram de alguma coisa às 3 horas da tarde? A Bíblia diz que meio-dia, o Senhor Jesus estava pregado no madeiro e a terra ficou em trevas. Mas às 3 horas da tarde, então diz as Escrituras, num alto e bravo grito, disse Jesus, está consumado, e rendeu o seu espírito. Naquela hora, diz o texto sagrado, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo e a comunhão brotou novamente para os pecadores que estavam longe de Deus. Foi estabelecido o resgate. Deus anunciava, ainda mesmo antes do homem pecar, ainda mesmo antes de que acontecesse qualquer ação humana, Deus estabeleceu um propósito de restauração, ainda que o homem assim negasse a eficiência da comunhão perene com o Senhor. Estava tudo programado, estava tudo decidido, porque o Senhor tem e almeja profunda comunhão com você. O Senhor tem e Ele quer um relacionamento profundo conosco. Quando o texto diz para nós que na viração do dia o Senhor foi até eles e disse, puxa vida, todos os dias nós estamos juntos, cadê o homem? Onde está Adão? E Deus sabia muito bem onde Adão estava, mas o seu interpor é porque a nossa reunião, o nosso momento de comunhão, cadê? E ele disse, Senhor, eu tive medo até aquele momento. Adão não tem medo, mas agora ele disse, tenho medo e vergonha. Pecado só traz 2 coisas e consequências sobre a nossa vida, medo e vergonha. Se você tem medo e vergonha, algo verdadeiramente maligno ainda perturba o teu descanso com o Senhor. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de dizer que sou crente. Como pode? Se o Senhor quer ter uma profunda e íntima comunhão com você.
Ah, pastor, mas eu tenho medo. Como podemos ter medo se nós servimos a um Senhor que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra? Se nós estivermos debaixo do intuito do pecado, seremos seduzidos pela obra das trevas. E Satanás, como uma serpente, continua roubando o descanso que o Senhor trouxe. E verdadeiramente com grande relevância nas nossas vidas. Mas se nós não tivermos o conceito, a noção de perceber a glória e a ação de Deus sobre nossas vidas, perdemos essa ação de profunda intimidade e comunhão com Deus. Nós somos o quê? Levados pelas nossas próprias, e por que não dizemos, a nossa fraqueza de consciência. João capítulo 19. Evangelho de João capítulo 19, versículo 30. Evangelho de João capítulo 19, somente o versículo 30. Diz assim o texto sagrado: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando Jesus, na cruz, onde estava atraindo toda a humanidade nele, assim como nós estávamos no primeiro Adão, que o texto sagrado nos diz em Romanos 3, nós agora estamos representados e inclusos no último Adão, Cristo, lá no madeiro. E nós agora em Cristo somos completamente levados a uma consumação. Veja, a Bíblia diz que Deus, quando termina a sua criação, Ele descansa. Ele não diz acabou. Ele descansa. E quem descansa sabe que precisa criar outras coisas. Ou não é? Se Deus descansou das obras que fizera. Se Ele descansou, quer dizer que depois do descanso Ele ia recriar algo. É a mais pura da realidade. Agora o texto está dizendo para nós que quando Jesus Cristo estava no madeiro, e quando a morte chegou até ele, ele determina com seus lábios dizendo: está consumado. E o verbo no grego original diz que este está consumado, está dizendo que não há nada no céu, na terra, no passado, no presente, nada pode alterar este está consumado. Terminou a obra. Não terminou lá atrás, no Éden, mas terminou na cruz. E quem que termina esta obra? Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele é Senhor de todas as coisas, pela morte da qual padeceu, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. A expressão da palavra de Deus dizendo está consumado, a palavra traz para nós um realçar profundo de uma ação que retira toda a convicção humana para um relacionamento profundo com Deus em nós. Como isso acontece? Vamos ver na palavra de Deus, meu filho. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 5. O autor aos Hebreus escreve algo que ele traz um contexto do Velho Testamento. Tá? Hebreus capítulo 1, versículo 5 diz assim o texto sagrado: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Jesus foi gerado? O que diz o texto aí? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi gerado? Sim. Quando que ele foi gerado? Aí a cabeça ferve e os miolos velho começam a pular no outro, estão mordendo aí dentro. Eu vou falar bobagem e o pastor diz: não, está errado, não vou passar vergonha. Vergonha de quem? Da carne. Medo é de quem? Do inferno. O crente que descansa em Cristo, ele não tem vergonha de pronunciar sua verdadeira fé. Ele não tem medo. Ele entra nos desafios. Para que você veja,
Esse hoje que está aqui é uma transliteração que o autor aos Hebreus traz de uma citação do Velho Testamento. Por isso que ele está em letra minúscula. Mas quem tem a Bíblia revista e atualizada, todos os hoje que eu vou ler daqui para frente, você vai ver que eles não estão com letra minúscula, eles estão com letra maiúscula. Isso quer dizer que o hoje que nós vamos ler daqui para frente não é o dia de hoje, é uma posição. Transformado o sétimo dia numa posição agora de descanso em Cristo. Quando? Hoje. Nós vamos desenvolver melhor isso para que você possa entender. Mas que você possa ver melhor ainda quando Cristo foi gerado, bote o dedão, um papel, uma caneta, para você não perder Hebreus, que nós vamos encerrar aqui em Hebreus. E você vai voltar lá para Atos dos Apóstolos, o capítulo 13. Versículo 29, Atos dos Apóstolos 13, versículo 29. Nós precisamos ler um pouquinho do contexto para você possa ver. Esse é o discurso de Paulo em Antioquia. Paulo trazendo a revelação profunda do Evangelho da Graça a todo aquele que crê. Vamos lá para nós ver. Atos 13, 29. Depois de cumprirem tudo, foi cumprido o quê? Diz Paulo aqui no discurso? Alguma coisa? Tudo. O está consumado, Paulo não vem mais. Ó, gente, ainda falta mais alguma coisa. Paulo diz o quê? Depois de cumprir tudo. Não tem mais nada para fazer, gente. Promessa de Deus, tudo que Deus podia fazer, revelar, já foi determinado. Veja o que ele diz. Depois de cumprir, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no aonde? Em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feito a quem? A nossos pais. Aquilo que foi prometido lá atrás para Abraão, e aquilo que estava profundamente manifestado como uma promessa para Eva, dizendo que ela teria um descendente, do qual esmagaria, pisaria, feriria a cabeça da serpente, que era quem? O império das trevas, o mover satânico, e ele traria o quê? Uma marca, porque ele morderia o calcanhar. O que diz o texto? 33. Como Deus a cumpriu plenamente. A quem? A nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, Jesus não foi gerado no ventre da Maria, Jesus foi gerado na ressurreição. O texto sagrado nos afirma isso. E quando nós conseguimos entender que Jesus foi gerado na ressurreição, nós não dependemos mais de uma ação de escolha da carne, nós dependemos agora de uma ação de escolha espiritual. Nós agora não estamos mais reféns a nosso querer ou do nosso agir, nós somos agora referência daquilo que Deus outorga que façamos. Fomos gerados no Espírito, fomos gerados uma nova criatura, fomos gerados pelo poder da ressurreição de Cristo. Este poder sobrenatural está sobre quem? Diz a palavra, as promessas se cumpriram, está isto vastamente à disposição de todo aquele que crê. Quem é esses? Os filhos de Deus, nós. Voltamos lá para Hebreus, já que você descobriu. Isso é um bom, tem umas doutrinas aí que dizem que Jesus foi gerado de novo. E leia o texto de Hebreus e nós ficamos que nem uns boca aberta. Gaguejando, não gagueja, meu filho. Puxa para Romanos 13, funca na meia da fuça dele e diz que Jesus foi gerado sim, mas pela ressurreição. Porque se ele fosse gerado por uma mulher, ele seria tão carnal quanto nós. Ele esteve aqui em fraqueza de carnalidade, mas ele foi gerado uma nova criação, para que nós andássemos agora por fé, no poder que ressuscita mortos, e não no poder que destrói. Nosso poder é baseado na ressurreição de Cristo. É o texto sagrado que nos diz isso. Hebreus, capítulo 3, lá para frente. Versículo 7.
Veja lá o que diz o texto sagrado. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, esse hoje está com letra maiúscula, dentro desse princípio, dentro desta posição. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu sábado, no meu descanso. Por que não traduziram aqui como sábado? Em hebraico, sábado e descanso é a mesma coisa, mas como está escrito em grego, então ele traz a junção da palavra, dizendo para nós que estamos em Cristo, estamos dentro de um descanso. Um descanso de coisas terrenas e mundanas? Não, um descanso de Deus. Nossa alma encontrou descanso. Quem sabe você nessa noite está com a alma apreensiva, você está em lutas, porque está lutando não no descanso do Senhor, mas está lutando com armas das quais você sempre vai perder. Quem sabe você está lutando com todo o seu esforço para fazer uma coisa melhor para Deus, mas se não for pelo poder da ressurreição, tudo que você tem feito não tem serventia nenhuma para Deus, porque a Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, mas nós, os que estamos no Espírito, os que foram criados em Cristo, os que foram gerados no poder da ressurreição, estes é que entraram no descanso. E ele traz o exemplo. Gente, não se esqueça do povo de Israel. O que aconteceu? O povo de Israel, que estava saindo do Egito para entrar numa terra e possessão sua, conforme a promessa dada ao patriarca Abraão, dizendo, tua descendência terá esse lugar. Mas aquele lugar era terreno, não era um lugar de descanso. Mas Deus jurou na sua ira e disse para aquele povo, eu queria dar descanso para vocês nesse momentinho terreno, mas manifestaram um descanso muito maior, porque vocês não creram em mim. O que diz o texto? Não entrarão no meu descanso. Como assim? Pela dureza do coração. Vocês sempre erram aonde? No coração. O que diz mais o texto? Vamos um pouquinho à frente. Versículo 13. Ou melhor, versículo 12, 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Cada dia é diferente de hoje, é ou não é? O que diz mais o texto? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mas o pecado engana, porque o pecado exerce influência no nosso coração. E nós acabamos de ler que o coração endurecido é um coração que se afasta de Deus. Um coração perverso. Pastor, mas isso está escrito para quem, meu filho? Isso aqui é escrito para os hebreus, para aqueles que conheciam a Bíblia. Sabe para quem está escrito isso aqui? Para você que vem na igreja hoje. Ah, mas eu estou na igreja, eu conheço bem a Bíblia. Pois é, meu filho, mas pode ser que você venha na igreja todo domingo. Pode ser que você dê oferta missionária, seja algum que coopere aqui com o pastor Charles, mas o seu coração seja perverso e incrédulo. Porque o povo de Israel disse, nós somos o povo de Deus. E acabamos de ver que Deus disse que aquele povo incrédulo não entraria no seu descanso. E não entraram. Não é porque se faz alguma coisa para Deus que se é visto por Ele. Muito pelo contrário, é aqueles que repousam no poder e na obra de Cristo. Estes encontram descanso. Quem não descansa em Cristo está condenado, ainda que seja um bom crente. Ainda que esteja na igreja todo o tempo. E ainda que faça orações longas. Ele não encontrou em sua alma a ligação de comunhão com o Espírito Santo. E ele não foi gerado no poder do Espírito. Isso é para quem? É pela fé. Nós vamos ver isso na palavra do Senhor. Que outro exemplo ele dá para nós? Capítulo 4. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele,
e que por causa da desobediência, se referindo ao povo ainda, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas o quê? As boas novas. De novo determina certo dia. Que dia que determina? Hoje. Falando por quem? Por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Davi diz isso: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, diz o texto sagrado, versículo 8, se Josué lhes houvesse dado um descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Você já descansou de suas obras? A Bíblia diz: se Josué tivesse a capacidade de trazer para o povo descanso, quando o povo entrou na terra, eles teriam encontrado descanso. Mas a Bíblia diz que o próprio Josué diz às Escrituras que ele disse: ainda resta um descanso. Ainda resta um descanso. E nós dizemos: então é para nós. Não, ele está citando Josué. Ele diz que para o povo de Israel restava um descanso, mas para nós que estamos em Cristo, encontramos o descanso. Para nós que estamos em Cristo, encontramos a razão da nossa vida. É o texto que diz, versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Versículo 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que bênção. Capítulo 5. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Está se falando dos sacerdotes da época, do povo. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém pode dizer que é sumo sacerdote, senão Deus que o chama. Versículo 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 7, preste atenção, nossa conduta diante de Deus. E Jesus, nos dias da sua, o que diz o texto? Carne. Nos dias da sua carne. Quando ele estava aqui, que nem nós, em carne, osso e pescoço. O que aconteceu com ele? Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, pelo quê? Pelo sofrimento, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz que Jesus, em sofrimento, clamou ao Pai para que não morresse. Como, pastor? A gente sabe que Jesus morreu. Meu amado, não entenda uma pequena ação. Quando o texto está falando aqui de morte, todos nós sabemos, se tivesse um médico que você vai saber, a pessoa morre
nos primeiros 24 horas, os vermes que já estão aí dentro da tripa do cara, começam a comer ele vivo. Ele começa a entrar em decomposição. Ele começa a apodrecer. E a palavra do Senhor diz que foi para isso que Jesus clamou. Para que o seu corpo não sofresse decomposição. Ele morre. Mas o Pai diz, morte, sacrifício, destruição do corpo. Eu vou ouvir o clamor que meu filho fez. Mas, gente, não estava escrito na Bíblia que Jesus, o seu corpo, não sofreria decomposição? Para que Jesus foi orar então? Estava escrito lá, orar, pronto. Mas a palavra nos afirma aqui que ele foi ouvido pelo que ele praticava, por sua atitude de piedade. Porque ele aprendeu as coisas de Deus pelo sofrimento que padeceu. Sendo atendido por Deus, Deus disse, aceito o sacrifício do teu corpo, e nesse corpo levarás toda a humanidade e o pecado dela, e o sangue dele vai purificar de toda iniquidade que cairá sobre os homens. Mas uma coisa é certa, este corpo, depois de morto e aceito sacrifício, jamais verá corrupção. E ao terceiro dia, o que acontece? O poder do Espírito entra na tumba e Jesus Cristo ressuscita. E ele agora aparece como? Num corpo cheio de luz? Não, num corpo de carne e osso. Mas por que, pastor, um corpo de carne e osso? Para que a glória de Cristo se manifestasse com todo direito no meu corpo de carne e osso, no mover da fraqueza, como o texto sagrado nos afirma. Mas como? Lucas diz, Jesus entrando onde estavam os apóstolos, eles então tiveram medo. E Jesus diz, o que vós pensais? Pensam que eu sou um fantasma? Venham, toquem nas minhas mãos e no meu lado, veja que eu sou de carne e osso. E porque não acreditavam, disse Jesus, tendes vós algo de comer? E então trouxeram para ele um bocado de peixe, um pedaço de peixe e um favo de mel. E ele, sentando com os discípulos, comeu do peixe e do mel. Por que Jesus deu tanto valor a essa carne? Ele não deu valor a essa carne, mas ele deu a manifestação do poder de Deus. O Espírito que ressuscita mortos pode agir na tua carne, pode ser o triunfo de Deus sobre o teu corpo, para que você possa verdadeiramente ser o triunfo de Cristo aonde você está, não mais com medo e vergonha, mas com ousadia e poder, porque o Espírito que ressuscitou mortos ainda age no âmago da sua igreja, ainda age com poder sobre aqueles que creem. Estes são os que verdadeiramente nasceram de novo e conhecem o poder de Deus. Estes são aqueles que marcam um encontro com o Senhor e todos os dias se deleitam na sua presença, sabem aonde recorrer. Esforcemo-nos, pois, irmãos, para entrar neste descanso. Esforcemo-nos, pois, para que a carne seja destruída e o corpo vivifique. Gálatas 2, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz, fui crucificado com Cristo, passado, fui plenamente morto com ele na cruz. E ele diz mais o quê? Fui crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, amado? Aleluia, ele está entre nós. E o que diz o texto mais, o apóstolo Paulo falando? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Não posso. Qual é o estopim da glória de Deus? O poder que ressuscita mortos, o poder do Espírito sobre a nossa vida, a ação de poder de Deus sobre todo aquele que crê, a interação profunda de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Você encontrou descanso? Seu coração repousa diante de um descanso? Como é muito fácil nós pegarmos e dizemos que temos que guardar um dia. Uns guardam sábado, outros guardam domingo. Mas os que encontraram hoje de Deus, encontraram um descanso. Ele tem comunhão com o Senhor na segunda. Ele se deleita e adora o Senhor na terça.
Ele é verdadeiramente provado na quarta, na quinta os seus lábios se enchem de louvor, embora no seu corpo, e movido pela fraqueza, encontra um único lugar de refúgio, o seu clamor diante do Senhor, e pela sua prática e obediência, piedade. Então diz a palavra, foi ouvido. Se Jesus foi ouvido pela prática da obediência e da piedade, nós queremos ser ouvidos por quê? E então virá quinta-feira, e virá sexta-feira, e quando chegar o domingo e a igreja estiver reunida, aqui vai estar um monte de corpo de carne enfraquecido, mas que o poder de Deus se renovou a cada momento durante essa semana. Um povo de Deus que teme um Deus tremendo, que não deixou uma coisa mais ou menos pronta, mas as escrituras afirmam que a obra da cruz, ele declarou com toda a ênfase, está consumado, acabou. Nós descansamos em Cristo. Mas pastor, meu marido, meu filho, eles estão perdidos, eles precisam de Deus. Filha, se você estiver no hoje de Deus, não é um tempo determinado, é a posição que Cristo nos deu pela ressurreição. Se você estiver no hoje de Deus, você encontrará descanso. Você não pode salvar seu marido, seu filho. Você não pode salvar ninguém. Isso é Deus que pode. Se você estiver no descanso, o que você vai fazer? Clame ao Senhor, como diz as Escrituras, e pela sua piedade de estar na posição certa, você será ouvido, assim como ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento que padeceu. Ah, pastor, e se não acontecer nada? Minha filha, o diabo também gosta de companhia. Vai para o inferno, o que é que eu faço? O quê? Tenho o que fazer, minha filha. Veja que ninguém tenha um coração incrédulo, duro e impenitente, que seja rejeitado pelo Senhor e não consiga usufruir do descanso dele. Quando é que é o descanso de Deus? Quando somos gerados pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscita mortos. O que o texto nos coloca? Nos coloca dentro de uma provisão eterna. Ah, pastor, eu espero o céu já chegou para mim. Quando eu nasci de novo, a eternidade foi realçada no meu coração. Eu apenas estarei num lugar, numa posição eterna, a qual Cristo já me deu, quando pela fé eu agora baseio toda a minha conduta em obediência a Ele. Essa ação de fé manifesta o poder de Deus cada momento sobre as nossas vidas, cada minuto sobre os nossos corações, cada tempo transformando nós e a morte que rege no nosso corpo para uma vida ressuscitada. Não, pastor, eu estou bem de saúde, não tem morte nenhuma no meu corpo. Tem. Pode ser que você não imagine, mas tem. Vai no espelho, você quando olhar para o espelho, você vai ver que os cabelos brancos chegaram. A ruga está pegando. E você pode dizer, eu estou envelhecendo. Quanto mais velho, mais perto da morte estamos. Nós às vezes pensamos que a morte está tão longe, mas ela não está. Ela é um mover diário. E como eu triunfo sobre a morte? Pela obra de Cristo. Porque por Cristo Jesus, eu posso estar que é uma uva passa, posso estar que é um maracujá de gaveta, mas a morte quando vir naquele dia me buscar, ela tomará este corpo de carne, mas eis que os anjos do Senhor me encontrarão do outro lado, e então serei levado aos céus, porque o poder que ressuscita mortos é muito maior, e esta eternidade já está em mim, e ela é usufruir de todo aquele que crê. E o Senhor Jesus disse, quando falou, Marta, Senhor, o Senhor vai ressuscitar Lázaro, faz 4 dias que ele foi sepultado. O que Jesus disse para ela? Marta, Marta, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este Deus é que trouxe vida. Não há vida nos ditames do mundo e nem nas regras que o mundo quer. Este Deus trouxe vida eterna. E esta vida é para ser usufruída por nós em plena e poderosa abundância. Este poder de Deus está onde, irmãos? Está neste lugar, pela revelação das Escrituras do Senhor, no coração de todo aquele que crê. Baixe sua cabeça, quero orar com você. Bondoso Pai,
Se há algum coração aflito que ainda não encontrou pela fé o descanso. Se há neste lugar, ó Deus, aqueles que o poder da morte, da droga, da prostituição, o escravizam, o poder do vício ainda o domina. Que pena, Senhor, não entraram no descanso do Senhor. Tua palavra diz que são filhos da ira. Mas somente, Senhor, um mover do céu sobre estes corações. O poder do Espírito pode transformar essas vidas, poderosa e profundamente. Eu te peço, Pai, aqueles que por fé declararam com os lábios, mas na essência do dia a dia não conseguem triunfar nessa glória. Caia sobre estes, ó Deus, que temem o teu nome, a tua misericórdia e a tua compaixão. E eles possam, pela fé, triunfar pela obra de Cristo e anunciar ao poder das trevas e do inferno que tudo está consumado. Não há nada mais a ser feito. Encontramos um lugar de descanso para nós. Realça, Deus, pelo poder do Espírito, corações neste lugar que sejam transformados por este poder, para que possam verdadeiramente usufruir da glória da ressurreição. Ah, Senhor, desperta corações neste lugar, para que possam comer da tua carne e beber do teu sangue. O que é comer da carne e beber do sangue? O Senhor o diz, aquele que faz a vontade do meu Pai. Este é o que come da minha carne e bebe do meu sangue. Que o poder da tua palavra, Senhor, encontre guarida em corações. E seja, Deus, a alavanca transformadora, trazendo vida sobre os que ouviram essa palavra neste lugar. Restaura corações na tua presença. Pois eu entrego, Deus, cada um que ouviu essa palavra nas tuas mãos. E suplico que o poder do teu evangelho transforme vidas para a glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Charles.